todos que estão participando com a gente de mais um Base Bíblica Podcast. Quero já agradecer a todos que estão entrando aí nessa live e participando desse momento que nós vamos estar continuando falando de celebração da disciplina. E hoje nós iremos finalizar, com o tema adoração, submissão, confissão e serviço. É isso, pastor Almir? Exato. Então não perca, chame aí, convide mais gente para participar aqui com a gente da Base Bíblica Podcast, que você já venha aí curtir o nosso canal, deixar o seu like aí no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, estamos também pelo Facebook. Você venha participar, deixando a sua mensagem aqui no chat e também se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira tem podcast, tem Base Bíblica Podcast, e ser lembrado também dos outros eventos que tem, Temos a SAF na quinta, temos a Escola de Ministério, temos o culto de celebração, mas no finalzinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas que você venha participar com a gente e chamar aí os seus amigos também para participar com a gente desse Base Bíblica Podcast sobre celebração da disciplina. Convide aí, já temos 4 pessoas aqui nos assistindo, vai convidando, vai compartilhando esse link aí com mais pessoas, com mais gente, fala, oi gente, vem participar aqui, você que está pelo Facebook, chama aí a galera para participar aqui com a gente dessa live. E eu quero já passar aqui para o pastor Almir, que vai estar falando, dando a introdução sobre a adoração. O primeiro tópico é a adoração, pastor Almir? Mas ele vai dar uma pincelada de tudo, pastor Almir? Ou primeiro vai começar com a adoração só? O que... Vamos ver. É mistério. Então o pastor Almir vai estar iniciando aqui, falando um pouco sobre adoração, sobre serviço, sobre submissão, sobre confissão. E que você venha participar. E se você tiver alguma dúvida, não deixe, pastor Almir, de tirar sua dúvida. Faça sua pergunta aqui no nosso chat e a gente vai estar respondendo aqui para você, de acordo com a palavra de Deus, O nosso intuito não é só trazer temas literários, livros, mas é dialogar sobre esses livros, usando a palavra, de acordo com a palavra, porque todos os livros que nós trazemos aqui estão pautados na palavra. Então, que você esteja atento àquilo que está sendo falado aqui e tire as suas dúvidas. Pastor Almir. Tudo bem? Nós estamos realizando o podcast Base Bíblica, celebração da disciplina. E nós falamos anteriormente das disciplinas interior, depois falamos das disciplinas exterior, e agora nós desejamos dar continuidade às 4 disciplinas que faltam, que são adoração, submissão, confissão e serviço. Relacionado à disciplina da adoração, no momento de dor nós exalamos o sacrifício dos tolos ou adoração através do sacrifício de louvor. Eclesiastes 5:1 diz: sejam poucas as tuas palavras e aproxime-se de Deus para ouvir a voz de Deus. É melhor do que realizar sacrifícios de tolo. Versículo 2: a língua é um termômetro que diz nossa temperatura espiritual. Então a palavra de Deus está dizendo que nós chegamos diante da presença de Deus, nós demonstramos 2 atitudes: ou nós exalamos diante de Deus através da dor o sacrifício dos tolos, ou adoração através de sacrifício de louvor. E aquele que muito fala, conforme diz a palavra de Deus, vai demonstrar realmente qual é a nossa temperatura espiritual. Então Deus está nos ensinando através da sua palavra que é melhor falar poucas palavras diante de Deus
e ter sacrifício de louvor do que falar muitas coisas e ter sacrifício de tolo. Os pensamentos conturbados fazem a nossa língua denunciar que tipo de fé nós temos. A palavra de Deus diz em Gênesis 15:6 que e creu Abraão em Deus contra a esperança, e isso foi imputado como justiça, mesmo todas as coisas sendo contrárias à vida de Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus, e esse crer contra a esperança foi imputado como justiça diante de Deus. E Deus, no tempo determinado de Deus, realizou as suas promessas no coração e na vida de Abraão. A noite escura da alma não tem a finalidade de castigar ou afligir a sua alma, mas de realizar a transformação interior da alma. As angústias das almas não têm a finalidade nem de castigar nem de afligir as nossas almas, mas ela tem a finalidade de realizar a transformação interior da alma. Dessa forma foi na vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 15:12 diz que Abraão, depois de oferecer sacrifícios a Deus, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vida, num determinado momento do dia, que o sol estava escaldante, houve uma escuridão sobre aquele momento, e Deus falou no coração e com a vida de Abraão, e Deus disse: peregrina será a tua semente por 400 anos, mas eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes riquezas, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida das injustiças dos amorreus não está ainda cheia. A injustiça dos amorreus se complementou depois de 400 anos que o povo de Israel era escravo no Egito. E Deus diz que julgaria os amorreus, que julgaria o povo do Egito, e que o povo de Israel sairia com grandes riquezas. Em Êxodo 34:6 diz que Deus demonstra que é longânimo em irar-se. Quem tiver tentando reter a sua bênção, Deus se colocará como juiz para julgar a causa do seu povo. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo em irar-se com o seu povo e também com as outras nações. Mas as nações que tiverem se levantando contra o povo de Deus, Deus vai se levantar como juiz para julgar a causa destas nações. E Deus diz que o povo de Deus, é uma promessa, sairá com riquezas da escravidão do Egito. Isaías 4:3-5 diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Deus tem uma promessa para o meu coração e para a sua vida, de nos dar riquezas e tesouros escondidos. E nós vemos na palavra de Deus que todas as promessas que Deus fez, Deus realizou e Deus cumpriu, até mesmo diante de um coração ímpio. Ciro era uma pessoa ímpia, não conhecia Deus, e Deus tinha um propósito no seu coração, e Deus tinha um propósito na sua vida, e Deus levantou a sua vida como conquistador de territórios, e fez dele um modelo de administração e governo, e um modelo de administração e governo de estratégia militar. Essas coisas sobrenaturais que Deus faz no meio do seu povo, essas coisas naturais
e sobrenaturais que Deus deseja fazer no nosso coração e que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Mas para que Deus venha fazer, mas para que Deus venha realizar, nós temos que fazer a nossa parte. E a primeira parte é ter o exemplo de Abraão, trazer Deus, conforme diz Gênesis 17:1, como escudo e grandíssimo galardão sobre as nossas vidas. Quem é o escudo e galardão das nossas vidas? Quem é que cobre a sua vida? Quem é que te dá cobertura na sua vida? Então você tem que ter aliança com esse Deus que criou os anjos, que criou o universo, que criou o homem segundo a imagem e a sua semelhança, e ter uma aliança com esse Deus para que ele seja o teu escudo e o teu galardão. E eu pergunto da seguinte forma: qual é a cinza, o pó que vai impedir de que você receba as promessas de Deus, que Deus deseja concretizar no seu coração e na sua vida? Quem é que vai se levantar contra Deus e vai dizer: não, Deus, você não pode abençoar conforme diz a palavra de Deus? Quem é que vai se levantar amaldiçoando o povo de Deus? Se a palavra de Deus diz para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. E nós vemos também a prosperidade de Deus e as riquezas e os tesouros escondidos, não somente na vida de Abraão, mas nós vemos na vida de Isaac, nós vemos na vida de Jacó, nós vemos na vida de José. Mas para que eles obtessem os tesouros escondidos, era necessário que eles fizessem a parte deles. Isaac, foi necessário abrir um poço de água. E trazendo para o contexto espiritual, abrir um poço não é fácil, é difícil, requer muito trabalho, muita perseverança em Deus, em oração, construindo um poço que quando a gente chegar lá no final do poço, as águas vão começar a brotar do fundo do poço, e águas vivas de Deus diante da nossa presença e diante da nossa vida. Jacó também teve que ter determinadas atitudes. Por exemplo, na palavra de Deus, conforme eu já disse aqui em outros podcasts sobre outras mensagens, mas apenas uma pincelada, ele fez 3 tipos de varas listradas e colocou num determinado lugar, que aonde as ovelhas iam beber água ou comer alimentação, elas olhavam para aqueles 3 tipos de varas listradas que tinham um significado, que representavam, que tinham a sua representação. O álamo atrai as flores perfumadas, as abelhas e as borboletas. A aveleira tem proteínas e nutrientes. Ela nos dá força para suportar os desertos da vida e as geadas da vida. A castanheira tem raízes, e aquele que é enraizado, tem as suas raízes, geram outras ovelhas. E também nós podemos ver aqui, também na vida de José, que José, para ter os tesouros escondidos de Deus, ele passou pelo processo de Deus. Ele permaneceu 13 anos preso antes de ser governador do Egito. E às vezes, na maioria das vezes, nós queremos as riquezas de Deus, os tesouros escondidos de Deus, tanto materiais quanto espirituais, mas não queremos passar pelo processo de Deus e nem queremos esperar o tempo de Deus na nossa vida para que Deus venha concretizar as suas promessas na nossa vida. Então a palavra de Deus diz em Gênesis 15:17 que Deus fez um pacto com Abraão. Houve escuridão, tocha de fogo, fumaças, e ele passou sobre a escuridão. Mas naquele mesmo dia, Deus fez um concerto, uma aliança, um pacto com Abraão, e disse que
realizaria suas promessas no seu coração e na sua vida. E agora aqui eu pergunto de novo para o nosso coração e para as nossas vidas. Quando nós apresentamos a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa súplica diante de Deus, nós fazemos orações de tolos ou fazemos orações de sacrifícios de louvor? Em Hebreus 13:15 diz: oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o teu nome. Primeiro, 2 Samuel 12, 19 e 20, diz que o filho de Davi morreu e Davi se levantou da terra, se lavou, ungiu o seu rosto, as suas vestes, e mudou as suas vestes, e entrou na casa de Deus e adorou a Deus. Ele perdeu um filho, e mesmo perdendo um filho, ele levantou, bateu, chacoalhou a poeira e adorou a Deus. E não é fácil, somente quem passa por uma situação dessa natureza sabe o que é perder alguém, um ente querido, e ter que se levantar, bater a poeira, adorar a Deus e continuar, porque nós sabemos que nós vamos fazer festa na eternidade, nós vamos dançar na eternidade, junto com todos aqueles que fazem parte da nossa família, porque Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Segundo Ezequiel 47:5, diz que Ezequiel, para superar perdas, primeiro, ele teve que mergulhar nas águas profundas de Deus. Foi necessário Deus chegar para o seu coração, Deus chegar para a sua vida e falar: Ezequiel, eu quero que você mergulhe nas águas profundas de Deus. E quando ele mergulhou nas águas profundas de Deus, Deus curou o seu coração, Deus curou a sua vida, Deus restaurou o seu coração e Deus restaurou a sua vida e levantou a vida dele como profeta, porque ele nem queria ser profeta. Depois de tantas coisas que aconteceram no seu coração, de tantas coisas que aconteceram na sua vida, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os seus pais, e ele estava 5 anos escravo, tirando água dos rios da Babilônia e dos poços da Babilônia. Quando Deus se manifestou no seu coração de forma sobrenatural, e ele viu Deus assentado no seu trono, e Deus levantou a sua vida como profeta. Talvez você deseje ficar escondido dentro das cavernas, mas Deus deseja levantar as nossas vidas para que uma palavra venha sustentar a vida de algumas pessoas que estão caídas, sem esperança, que a vida delas não tem valor, não tem significado, a vida delas é insignificante, mas através da sua vida, a vida dela vai ter sabor, a vida dela vai ter dinâmica, a vida dela vai ter valor. Então eu te convido a se colocar na disciplina da adoração, independente das circunstâncias que estão acontecendo com o seu coração e com a sua vida. Amém. Você viu aí o pastor Almir falando sobre a disciplina da adoração. E adorar a Deus, como você viu o pastor Almir falando, não é só nos momentos bons, né? É muito bom a gente adorar a Deus quando tudo vai bem, né? Mas difícil é adorar a Deus quando as coisas vão mal. O pastor Almir trouxe exemplos aí, né? Até de Ezequiel, que perdeu a sua esposa, né? Tem o exemplo de Jó, que é muito conhecido, que Jó perdeu os seus filhos, né? Perdeu toda a sua riqueza. E no momento ele foi até confrontado ali pela sua esposa, que chegou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó chega para a sua esposa e fala: exceto eu receberia somente o bem do Senhor e não receberia o mal.
e ele continuou adorando a Deus, né? Então, a gente deve ter esse coração voltado mesmo para Deus, pastor Almir, não só no momento das bonanças, a gente abrir a nossa boca para glorificar, mas até nos momentos de dificuldades, né, a gente reconhecer que Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida. E o Senhor falou muito bem aí de Abraão. Deus chega para Abraão e fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que ele ia mostrar para Abraão. Abraão sai da sua terra. E é interessante que todo lugar que Abraão chega, todo lugar que Abraão coloca os pés, você pode ler lá de Gênesis 12 em diante, ele sempre vai erguer um altar ao Senhor. Todo lugar que Abraão chega, ele ergue um altar de adoração ao Senhor, de honra ao Senhor, de glorificação ao nome do Senhor. E o primeiro propósito, a gente já falou de uma vida com propósito aqui, né? Se você assistir os outros podcasts, você vai procurando aí, tem aí, né? A gente falando sobre uma vida com propósitos, mas o primeiro propósito para o qual nós fomos criados foi para adorar. Adorar até o autor de Uma Vida com Propósito vai dizer, adorar é tão essencial para a vida do ser humano quanto respirar. Assim como nós respiramos, é algo tão normal, automático, nós fazemos isso, nós adoramos. Se nós não adoramos a Deus, a gente adora qualquer outra coisa. Até o ateu pode adorar, até o ateu adora, embora ele fala que para ele não exista Deus, ele não acredita em Deus, mas ele adora. Ele adora o seu intelecto, ele adora o seu conhecimento, ele adora as suas riquezas, ele adora a si mesmo. Mas ele adora. Então nós fomos criados para adorar. E o propósito não é só adorar por adorar, mas é adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. E o primeiro ato de adoração é interessante, pastor Almir, que as pessoas acham que a adoração é só cantar louvores, né? É só erguer as mãos. Adoração tem a ver com louvor. Adoração tem a ver com eu ir ao culto. Não, mas adoração é um estilo de vida. É toda a sua vida voltada para Deus. É tudo que você faz, você está engrandecendo o nome de Deus. Você pode estar varrendo uma casa, mas está adorando a Deus. Você pode estar trabalhando lá no seu trabalho, está adorando a Deus. Tanto que Paulo vai dizer, né, nas cartas aos Colossenses, e também, eu não me lembro se é em Filipenses, em outras cartas, Paulo vai dizer, em Efésio ele fala, né, que a gente, quando a gente for servir ao nosso Senhor, que é o nosso patrão, a gente servir de coração, e não como a homens, mas como a Deus. Então, o nosso trabalho, eu trabalhar também é um ato de adoração. Eu cuidar da minha família também é um ato de adoração. E às vezes as pessoas acham que a adoração é só quando nós vamos à igreja. Mas tudo que você faz, você está adorando a Deus. Se você se preocupa tanto em ir para a igreja e não cuida da sua família, você está deixando de adorar a Deus também, né? Se você deixa a sua família largada, não se importa com o seu marido, não se importa com a criação dos seus filhos, não se importa com a sua esposa, você também está deixando de adorar a Deus. Se você faz o seu trabalho pelas coxas, né? Trabalha de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, você também está deixando de adorar a Deus. Se você não cuida da sua casa, deixa a sua casa largada, né? A Deus dará, não limpa, não cuida, você também está deixando de adorar a Deus. Porque tudo que Deus tem nos dado é para que a gente venha engrandecer o seu nome. Se Deus tem nos dado, aí a gente vai lá dar um carro, a gente nem cuida do carro, né? E depois coloca ainda a frase lá, foi Deus que me deu, mas deixa o carro se acabando lá, né? Não passa nenhuma água, não passa nenhum pretinho na roda, né? Ou senão não limpa a casa e fala que foi Deus que deu. Como que você vai falar que Deus deu uma coisa que você não cuida? Né? Então, adoração é eu ter zelo por aquilo que Deus tem me dado.
eu ter zelo por aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Não é eu fazer disso um objeto de adoração, porque aí as pessoas distorcem, né? Deus dá uma família, ela adora a família acima de Deus e coloca a família, os filhos acima de Deus. Não, você pode amar os seus filhos, você pode amar a sua família, mas você tem que reconhecer que Deus tem que ser a prioridade no seu coração. O seu trabalho você pode trabalhar, você pode cuidar do seu trabalho, você pode ser um super empresário, mas isso não pode ocupar o seu coração. Então, como a gente já falou até em outros podcasts aqui, o primeiro ato de adoração é a humilhação, é a rendição, né? Se a pessoa ela não se humilha, ela não se rende, dificilmente ela vai conseguir adorar a Deus, dificilmente ela vai conseguir prestar culto ao Senhor. Então, eu adoro a Deus quando eu me humilho, quando eu me esvazio de mim mesmo. Então, a adoração é muito mais do que louvor, é muito mais do que eu ir à igreja, é muito mais do que eu frequentar a culto. A adoração é um ato, o primeiro ato da adoração, a essência da adoração é quando eu me humilho, é quando eu me rendo. Jesus Cristo glorificou o nome de Deus quando ele se humilhou, quando ele se fez de servo, quando ele veio de forma de homem, se esvaziou de toda a sua glória para cumprir a vontade de Deus. Então, o primeiro passo da adoração é a rendição. Não existe adoração aonde não há rendição. Não existe adoração aonde não há quebrantamento. Não existe adoração aonde não há a humilhação. Tanto que a palavra de Deus vai dizer isso, né? Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado. Não é quando eu sou humilhado por alguém, mas é quando eu me humilho, eu me rendo ao Senhor. É que a exaltação vem. Mas se eu não me rendo, não adianta, eu posso ser humilhado por todo mundo e as pessoas me humilhar e eu continuar orgulhosa e achando que eu sou alguma coisa, a última bolacha do pacote, né? Ou até a última Coca-Cola do deserto, né? Como dizem por aí, né? Então, o primeiro ato da adoração é a rendição. Quer adorar a Deus? Se renda. Quer adorar a Deus? Se humilhe. Quer adorar a Deus? Né? Quebrante o seu coração. Porque é através disso que há o perfeito louvor e a perfeita adoração a Deus. Pastora Fernanda, as pessoas mais experientes, quando chegam num determinado momento da sua vida, na minha opinião, elas deixam de adorar a Deus. Por quê? Porque elas já não têm mais sonhos. Exato. Tanto sonhos normais, naturais, quanto sonhos espirituais. As pessoas perdem essa perspectiva de vida. A esperança, né, pastor? Por causa que tem uma determinada idade. Mas, se a gente for observar aqui na adoração, a promessa de Deus concretizou na vida de Abraão quando duas coisas aconteceram. Primeira, Deus disse assim: anda na minha presença e seja perfeito, e eu começarei a concretizar as minhas promessas na sua vida. E quantos anos tinha Abraão quando a promessa de Deus aconteceu no seu coração e na sua vida? 100 anos. 100 anos. Então, a gente com 50 perde o vigor, perde a disposição. E conforme a própria pastora Fernanda diz, não tem esperança no seu coração e na sua vida. Então eu gostaria que você analisasse seu coração, a sua vida. O que você deseja para o seu coração, o que deseja para a sua vida. Qual é a real motivação do seu coração e da sua vida? Talvez essa motivação esteja fundamentado em desejos que não sejam de acordo com o desejo do coração de Deus.
Mas se nós desejarmos buscar as coisas que Deus tem para o nosso coração, as coisas que Deus tem para as nossas vidas, elas vão começar a acontecer no nosso coração e na nossa vida. O Senhor falou uma coisa interessante, até na oração ontem a gente estava falando sobre isso, né? Até li Provérbios 16, que fala, né? O coração do homem pode fazer muitos planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Deus permite que a gente faça planos, Deus permite que a gente sonhe, né? Deus permite que você venha sonhar, que você sonhe, mas você tem que entender que todos os seus planos e sonhos têm que estar alinhados com o propósito de Deus. Como o pastor Almir falou aqui, se eles estiverem alinhados com a vontade do Senhor, no tempo certo eles irão se concretizar. E de acordo com a nossa rendição, a nossa adoração ali, o nosso coração voltado para Ele. Como o pastor Almir mesmo disse sobre Abraão. Abraão, Deus tinha dado uma promessa para Abraão de que ele seria pai, né, de muitas nações e que ele iria ter um filho. Mas Abraão até tentou dar um jeitinho na promessa, né, para chegar mais rápido. E fez muitos caminhos errados ali, mas chegou uma hora que Deus falou isso para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença. Então você quer que as coisas concretizem na sua vida, você quer viver os planos que Deus tem para a sua vida, anda na presença dele, anda na presença de Deus, porque aí você vai desfrutar do melhor que Deus pode te dar. Você vai ter paz até no momento de deserto, até no momento de escassez, até no momento de angústia. Deus vai te dar paz no seu coração e você vai poder apreciar a vida e saber que tudo está no controle de Deus, né? Você vai poder saborear da vida mesmo quando você não vê nada, porque é bom a gente adorar a Deus quando a gente começa a ver as coisas, né? O difícil é adorar a Deus quando a gente não vê nada, quando a gente não vê nem nada se movimentando, nada se mexendo, nada acontecendo. Então a gente precisa crer no Senhor, confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. A disciplina da submissão. Martinho Lutero disse: o cristão é livre e não está sujeito a ninguém. Mas ele também diz: o cristão é submisso ao mundo e aos servos. Então, ele está dizendo que o cristão ele é submisso a todos os servos de Deus e ao mundo. Nada pode escravizar tanto as pessoas como a religião e manipular as pessoas que não sabem discernir entre a mão direita ou a mão esquerda. Devemos realizar as disciplinas com cuidado, por voluntariedade, não por obrigação. Sejamos ministros de vida e não de morte. Todas as divisões na igreja ocorrem porque as pessoas não têm liberdade de submeter-se uns aos outros. Marcos 8,34 diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, que significa rejeição da nossa individualidade e nos conduz a várias formas de automortificação. Primeiro, autonegação significa a liberdade de submeter-se uns aos outros. Segundo, significa manter os interesses alheios acima dos nossos próprios interesses e viver em função dos outros. Romanos 14:21 diz: se comer carne, beber vinho ou fazer qualquer outra coisa, as pessoas tropeçarem ou enfraquecer, deixem de fazer. 1 Coríntios 8:9-3 diz: veja que esta liberdade não seja escândalo para os fracos. Se a comida te escandalize, deixe de comer carne. Então a palavra de Deus está dizendo que nós temos que viver em função dos servos de Deus, em função do mundo. E tudo aquilo que fizermos e tudo aquilo que realizarmos, temos que nos submeter uns aos outros.
e aos interesses alheios. E temos de nos preocupar que tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente realiza, se escandaliza, ou faz tropeçar, ou enfraquecer um determinado irmão, ou uma determinada pessoa, nós devemos deixar de fazer e de realizar. E quem é cheio do Espírito Santo tem a força de Deus para conseguir ser testemunho. E a palavra de Deus diz que nós temos 7 atos de submissão. O primeiro ato de submissão, Salmos 5,3 diz: devemos ter o desejo de submeter a Deus nas primícias, desde manhã e vigiar. Quando acordamos, devemos dar bom dia ao Espírito Santo e permitir que ele faça parte das nossas vidas. Tem até um livro do Benihim que fala bom dia Espírito Santo. Segundo, o segundo ato da submissão, conforme Salmo 119, 97 diz: conforme medito na palavra de Deus, demonstra o amor de Deus que tem diante de Deus. Se eu sou submisso à palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus. E meditando na palavra de Deus, eu vou demonstrar se realmente eu tenho o amor de Deus dentro do meu coração e dentro da minha vida. O terceiro ato de submissão é ter compromisso com a família, estar disposto a ouvir todos que fazem parte da nossa família, inclusive o papagaio, que sempre fala a mesma coisa e de forma repetitiva. O quarto ato de submissão, nós temos que ter submissão com os nossos vizinhos ou com aqueles que Deus colocar na nossa vida diária, ser solidário com as suas necessidades espirituais e materiais. A própria palavra de Deus diz, né? Se eu falar do evangelho para uma determinada pessoa que está com fome ou necessitando de alguma coisa, eu não suprir as suas necessidades, nada adianta. Então, primeiro eu supro as necessidades e depois falo para ele do amor de Deus. Quinto, o quinto ato de submissão é ser submisso aos domésticos da fé e aproveitarmos o momento de crescimento e maturidade, sendo solidários uns com os outros, né? Contando as nossas experiências para a vida uns dos outros. Eu tenho várias experiências espirituais, várias experiências profissionais. Sempre contei no trabalho para a vida das pessoas. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mesma atitude com os domésticos da fé. Então, se a gente for conversar uns com os outros, tem muita coisa para conversar, né? Tem muita coisa para contar. Espera aí que falta 2, você já fala. O sexto ato da submissão. Tiago 1:27. A verdadeira religião é aquela que se preocupa com as viúvas, órfãos, necessitados, oprimidos, rejeitados e os perseguidos. Em Atos 9:39 diz que Orca fazia túnica para as viúvas, a ponto do apóstolo Pedro ir orar, quando ela desceu à sepultura e ela ressuscitou. Mas, na minha opinião, aqueles que têm Jesus, já têm a salvação, é melhor ficar quietinho no seu lugar do que voltar para cá e perder a salvação. Sétimo, o sétimo ato de submissão, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos nos preocupar de contribuir de alguma forma com as nações que padecem fome. Então, o autor aqui do livro está dizendo sobre 7 submissão que o cristão deve ter no seu coração e na sua vida. 7 submissão de compromisso com o seu próximo, com o seu irmão e com os servos de Deus e com as pessoas do mundo. Pastor Almir falando de submissão, a gente está falando aqui de disciplina, tá, irmão? A gente está falando de algo assim, disciplinas espirituais. E essas disciplinas são disciplinas exteriores, né? Da gente no nosso convívio com o próximo.
A gente falou aqui das disciplinas interiores, a gente está na disciplina exteriores. E submissão parece uma coisa tão difícil hoje, né, Pastor Almir? Porque ninguém quer se submeter. Todo mundo quer, como diz o ditado popular, né? É muito cacique para pouco índio, né? Todo mundo quer ser cacique, mas ninguém quer ser índio. Ninguém quer se submeter. E isso a gente vê em todas as relações, né? Começa já no casamento, né? Porque se você começa lá na criação do homem e da mulher, a mulher não quer se submeter ao marido, e o marido acha que a mulher tem que ser capacho. Então existe uma mentira sobre submissão, porque o homem entende submissão de que tem que fazer a mulher de capacho. A mulher entende que submissão é também ser capacho do homem. E não tem nada a ver. Tem nada a ver esse ato de submissão. E aí as pessoas saem do casamento e acham que submissão é isso mesmo. Aí vem o chefe lá, né, o patrão, acha que o cara tem que ser capacho dele. E o cara que é o subordinado, não, eu não vou ser capacho do meu patrão, não, que não sei o que. Então há uma discordância, porque eles não entendem o que é submissão. Submissão não é você ser capacho de ninguém. Submissão não é você, né, alguém dominar você, não é. Submissão é você estar junto na missão de outro. Né? Eu posso ser submisso a qualquer um, eu estou com outro na missão que ele tem. Quando Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, ele não está dizendo essa palavra para os maridos e para a mulher, porque tem um entendimento enganoso tanto da parte do homem quanto da parte da mulher também. Quando Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, ele não está dizendo que ela tem que ser capacho do marido, mas ele está dizendo que ela tem que estar na missão, no mesmo propósito. Ela está ali para auxiliar, ela não está ali para ser maior e nem o homem ser maior do que ela. Não existe isso diante de Deus, eu ser maior que não existe. Cada um é dentro da sua função, cada um tem um propósito, mas esse propósito, Deus chama indivíduos para um coletivo, não é? Então Deus não chama indivíduos para a gente continuar vivendo na nossa individualidade. Deus nos tira da nossa individualidade para a gente viver na coletividade. Tanto que Adão, no tempo quando Deus criou Adão não era só o homem Adão era a mulher também. A mulher se chamava Adão e o homem também se chamava Adão. Depois do pecado que o homem vai lá e dá um nome para Eva. Mas os dois eram Adão. Os dois eram o Adão o macho e o Adão fêmea, né? Mas depois do pecado, aí começa todo mundo se tornar independente, né? Porque o homem, o ser humano, ele luta para ser independente. E se você for ver, a gente não consegue ser independente, porque a gente sempre vai depender um dos outros. A gente sempre vai depender de alguém. E a gente precisa entender que Deus nos chamou para essa coletividade. Então, eu me submeter não é eu ser capacho. Entenda isso. Eu me submeter é eu estar de acordo com a missão de alguém. Eu estar ajudando aquela pessoa na sua missão. Quando Deus fala para a gente ser submisso, sim, eu ser obediente a Deus, sim, mas eu estou entrando na missão de Deus, eu estou junto com Ele. Eu vou agora não viver a minha vida na minha individualidade. Eu não aceitei Jesus para ficar vivendo como eu quero. Não, agora eu vou viver a missão que Cristo tem para mim, a missão de Deus na terra. Então, quando eu dou um passo para Cristo, eu me submeto a Ele. Eu me submeto para viver de acordo com a vontade dEle e cumprir a missão que Ele tem para a minha vida e para toda a humanidade na Terra. Então, ser submissão é isso. Ser submisso
É isso, é eu estar de acordo com a missão de outro e auxiliando o outro na missão. Embora que Deus é soberano sobre todas as coisas, e o pastor Almir muito bem disse que Deus fala que, até falou de Martinho Lutero, né? Deus nos chamou para a liberdade, Deus não chamou para a gente viver debaixo de como que eu posso dizer, de um domínio, mas debaixo de um governo, embora ele seja soberano, embora Deus seja Senhor sobre as nossas vidas, e nós precisamos obedecê-lo, né? Mas Deus não é aquele Senhor mau, que vai nos esculachar, que vai bater na gente, tanto que Paulo fala que ele é escravo de Cristo. Né? Ele resolveu ser escravo, embora ele sendo livre, ele falou que ele era escravo de Cristo, porque Cristo ele não é um Senhor mau e severo, que humilha ninguém, que bate ninguém, que atormenta ninguém, que flagela ninguém. Não, Cristo é um Deus bom e que tem sempre o melhor para a nossa vida. E quando eu me submeto a Cristo, eu entendo o amor de Cristo por mim. Então, eu entender esse lado da submissão. Não é eu ser capacho, viver lá sendo, como que eu posso dizer, pastor, humilhado pelas pessoas, né? A pessoa me humilhando, ou eu humilhando as pessoas, porque, não, ela tem que entender que quem manda aqui sou eu. Não, não tem isso. Submissão é eu estar no auxílio, eu estar apoiando aquela pessoa na missão dela. Então, primeiramente eu tenho que ser submisso a Deus. Eu vou me submeter ao governo de Cristo. Eu vou obedecer ao que Cristo tem sobre a terra. E eu vou participar dessa missão que Ele tem sobre a terra. Eu não mais viver na minha individualidade. Eu vou viver o reino de Deus. Né? Deus nos chamou para viver o reino dele e a sua justiça. E agora eu vou viver o seu reino e a sua justiça, e eu vou andar de acordo com esse reino. Porque né, Deus me chamou e eu decidi me entregar. Deus não me obrigou, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Né? Eu decidi me entregar a Ele. Né? E a partir que eu decida me entregar a Ele, eu reconheço a grandeza e o amor de Deus por mim. Deus não é um Deus tirano que vai me obrigar a fazer as coisas, mas por amor eu vou fazer, porque o maior preço Deus já pagou pela minha vida, né, pastor Almir? Ele deu o seu único filho por amor a todos nós. Imagine você dar o seu filho por amor à humanidade corrompida, caída, pecadora. Deus fez isso. Ele deu o seu único filho por amor a todos nós, mesmo sabendo que muito de nós ia rejeitá-lo, mesmo sabendo que muito de nós ia negá-lo, mesmo sabendo que muito de nós ia preferir não acreditar que ele existisse. Mas Deus entregou o seu filho, ele deu tudo. Né? Ele deu tudo. Então não existe. Se você for questionar, se você acha que você está dando tudo para Deus, você não está dando nada, porque Deus deu tudo em resgate da sua vida, por amor a você. Então, e eu vou responder a esse amor. E como eu respondo esse amor? Sendo obediente. Como eu respondo esse amor? Vivendo o que Deus tem para mim sobre a terra. Então, e quando o pastor Almir falou ser submisso ao meu próximo, é isso. Não é eu ser capacho do meu próximo, e não é eu também fazer os outros de capacho, né? Mas é eu entender que a pessoa está ali no auxílio de uma missão. Ela está ali para me ajudar no cumprimento da missão de Deus sobre a terra. A missão não é minha, a missão é de Deus, né, pastor meu? Tem que entender isso. A missão é de Deus. Então, eu vou ajudá-lo naquela missão que Deus proporcionou para ele. Eu vou ajudar no propósito que Deus deu para a vida do meu irmão ali. E eu vou auxiliá-lo nessa missão. Então, entenda isso. Submissão não é ser capacho de ninguém, pastor Almir. Nós temos mais 2 disciplinas, a de confissão e de serviço. Na obra da redenção, Jesus, com seu sofrimento vicário,
assumiu o mal de todo o pecado do passado, do presente e do futuro da humanidade. O momento de maior triunfo e não fraqueza foi quando Jesus disse, Marcos 15:34, Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu o abandono de Deus por causa dos pecados dos homens e triunfou sobre Efésios 6:12, que diz sobre os dominadores, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, principados que operam nas regiões celestiais. Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. A confissão e o perdão são realidade que nos transformam. João 19:30 e 34. As últimas palavras de Jesus foi esta: está consumado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E um dos soldados furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Salmo 22:16. Transpassaram as minhas mãos e pés, para que Deus pudesse gerar filhos em todas as gerações, até a consumação do século. Em João 3:5 diz, para os que nasceram da água e do Espírito, o apóstolo Paulo diz, a salvação, o reino de Deus é conquistado pela força, com a finalidade de que cheguemos à unidade da estatura completa de Cristo. A confissão é uma graça e uma disciplina, é um curso de ações conscientes daqueles que são imperfeitos diante de Deus e que devemos revelar nossas falhas e deficiências para outrem, através de confissões mútuas. No Antigo Testamento, uma das funções do sacerdote era trazer o perdão dos pecados dos homens diante de Deus, e não é diferente no Novo Testamento. 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia da fé, toma por posse a vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Romanos 10,8, a palavra de fé que pregamos é esta, que na tua boca e no teu coração, se com a tua boca confessares a Jesus e creres no teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz em 1 Timóteo que da mesma forma que Jesus confessou o amor dele pelo seu coração e pelas suas vidas na cruz do Calvário, nós temos que confessar a nossa vida diante de muitas testemunhas. Em Romanos 10,8 diz que a palavra da fé que pregamos é esta, e no teu coração se confessares com a tua boca e creres que Jesus ressuscitou diante dos mortos, serás salvo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aqui que sempre tem nos cultos a chamada para que as pessoas venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas e das suas vidas. E eles fazem a confissão diante de muitas testemunhas. Está na palavra de Deus. Ninguém faz as coisas sem a orientação e direção da palavra. Segundo Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. É a oração feita de um justo pode em muito em seus efeitos. Então a palavra de Deus diz. Outra coisa que fala sobre submissão, que fala sobre confissão diante dos homens e diante de Deus, que quando nós formos orar uns pelos outros, devemos confessai as vossas culpas aos outros e depois orai. E a oração da fé
tem os seus efeitos. Esse daqui é algo que nós temos dificuldade de colocar em prática. Nós colocamos em prática a oração, mas esquecemos dessa parte. Diz a palavra de Deus: confessai as vossas culpas uns aos outros. Entendo eu, dentro das minhas imitações, dentro da minha forma de entender, que não é somente a pessoa que vai receber a oração, tanto a que vai receber a oração, quanto aquele que faz a oração diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, e sarareis. É a oração da fé que for feita e realizada tem os seus efeitos. Então aqui fica uma reflexão para o nosso coração, para a nossa vida, né? Se nós estamos fazendo realmente direitinho, conforme diz a palavra de Deus. E terceiro, João 20:19 diz: os discípulos encontravam-se com as portas fechadas, escondidos, e Jesus se colocou no meio deles, e depois de ter ressuscitado ao terceiro, disse aos seus discípulos: que a paz esteja convosco. Mostrou as mãos e os pés perfurados e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E versículo 23 diz: e disse: aqueles a quem perdoardes os pecados e serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Os discípulos têm a autoridade para perdoar pecados e para reter pecados. Mas para isso, conforme diz a palavra de Deus, confessai vossas culpas uns diante dos outros. É interessante, pastor Mid, sobre esse negócio de confissão, né? Esse negócio de confissão. A palavra de Deus é muito clara, né? Ela fala que quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas é interessante que em Tiago vai dizer que quando a gente confessa o nosso pecado por nosso irmão, a gente é curado. É diferente. Os nossos pecados são perdoados quando a gente confessa a Deus, mas a gente só é curado quando a gente confessa para o próximo. E curado do quê? Né? Curado na alma, porque às vezes a gente carrega um peso na nossa alma. A gente fica ali guardando os ressentimento, raiva, rancor, ódio. E como Davi mesmo disse, né? Enquanto ele escondia os seus pecados, os seus ossos se definhavam. Né? Ele vai dizer isso no Salmos 32, que os seus ossos, ele estava enfermo, ele estava ficando enfermo. Então, enquanto ele escondia o seu pecado, ele estava ali adoecendo na sua alma. Enquanto você não confessa o seu pecado, enquanto você não se abre, você vai se definhando, você vai ficando doente na alma. Né? Você vai carregando aquele peso, aquela situação, porque você não confessa, você acha que não, eu já falei para Deus. Tudo bem, você já falou para Deus, mas às vezes, como a gente já falou aqui, a gente precisa de outras pessoas. Deus nos deixou, como eu já falei aqui, até mesmo na questão do discipulado. Na questão do vídeo do discipulado, e a gente já falou aqui até na questão da submissão mesmo, né? Deus nos chamou para uma coletividade, Deus não chamou para uma individualidade. Embora você tenha Deus, você precisa do próximo. Deus deixou o seu próximo para cuidar de você, para estar com você, para ouvir você. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, os nossos ouvidos, eles têm sentido. A gente não é só para ouvir música ou para ouvir besteira. Não, é para a gente poder ouvir a dor de alguém, ajudar alguém na sua dor. Então, é isso que Deus quer, que você confesse. Confessar para você ser curado. Quando eu me abro com alguém, eu estou liberando aquela angústia que está dentro de mim, aquele peso que está dentro de mim. Achei que não, eu tinha que sofrer sozinho, e às vezes eu fico carregando aquilo para a vida inteira e fico adoecendo. E tenho problemas emocionais, né, como ansiedade, como vem a depressão, como vem tantos outros problemas, porque eu fico guardando coisas, acumulando coisas dentro de mim e não sou capaz de me abrir.
Então eu preciso me abrir, eu preciso me expor, ainda que isso, aos olhos de muitos, ainda que aquilo que eu vou falar, aquilo que está me atormentando, seja algo escandaloso para outra pessoa, né, pastor Almeida? Tem coisas que a gente pensa, não, mas isso eu não vou falar isso que eu estou sentindo, porque o que vão pensar de mim se eu falar isso? O que vão falar de mim se eu falar que eu penso nessas coisas? Se eu falar que eu ajo dessa maneira? Se eu falar que eu tenho um problema com essa situação? Não, fale, né? Se abra, né? Se exponha, para que você seja curado. Ah, mas Fernanda, nem toda pessoa a gente pode contar. Sim, procure pessoas maduras, procure pessoas que vão realmente te ajudar, procure pessoas que estão prontas para ouvir o que você tem para falar. Né? Nem toda pessoa está pronta, né, pastor Almi? Nem toda pessoa a gente pode se abrir, mas aí eu creio que aonde você congrega, aonde você está, existem pessoas maduras para te ouvir, aonde você pode sim compartilhar o que está te incomodando, o que está te ferindo, o que está te entristecendo, o que está te deixando amargurado, o que está te deixando com raiva, o que está te deixando com ódio às vezes, né? Às vezes com vontade de matar alguém, de estraçalhar alguém. Sim, a gente carrega essas emoções, né, dentro de nós, mas a gente precisa expor, a gente precisa falar. E aí a Bíblia vai dizer: confesse os seus pecados para que você seja curado. Tem doenças, irmão, que são doenças normais do dia a dia, mas tem doenças que são enfermidades porque a gente está guardando coisas, são doenças da alma, que a gente vai guardando, vai ficando ali, vai ficando só com a gente, e daqui a pouco a gente está tendo problemas na cabeça, a gente fica perturbado, frustrado, porque a gente não consegue resolver, e às vezes a gente pensa que pode resolver tudo sozinho, e às vezes a gente fala, mas eu já orei, eu já falei com Deus, e Deus não me escuta, e Deus está falando, procura alguém, fala para alguém, né? Tem aí um irmão junto de você, tem aí uma irmã junto de você, tem aí uma pessoa perto de você que vai te ouvir, e você está guardando aquilo. Então a gente precisa se abrir, a gente precisa se expor para que a gente possa ser curado. Então, você quer ser curado? Confesse, se abra com alguém para que você possa receber a cura na sua alma e não fique carregando esse peso por tantos anos ou por tantas semanas, meses aí, né? Pastora Fernanda, o nosso horário já estourou, mas eu quero aqui finalizar a minha parte. E você faz as suas considerações. Fala do serviço, pastor. Finaliza. Vamos finalizar no serviço. Exato. Fala aí do serviço. Disciplina do serviço. Como a cruz é o símbolo da submissão, assim a toalha é o símbolo do serviço. Se você tem que fazer um trabalho de profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Cetro, Jesus já vai usar no milênio. E nós, com corpos glorificados, reinaremos com Jesus no milênio com um cetro, com punho de ferro. Mas aqui não. Se nós somos profeta, temos que temos que ter como submissão a toalha e a enxada como exemplo para o nosso coração, para a nossa vida. E João 13:14 diz, Jesus disse, aquele que deseja ser o maior, seja o menor. E pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos e disse, fazei da mesma forma. O serviço no anonimato é um modo de vida com humildade que edifica as vidas e as recompensas serão eternas na eternidade. João 2,3 diz, não tem vinho, fazei tudo o que Jesus vos disser, enchei as 6 talhas de água até transbordar. Talhas representam a nossa vida como recipiente que guardam água e vinho e azeite, que simbolizam o Espírito Santo e a alegria. E
a palavra de Deus profetiza sobre as nossas vidas que nós vamos reinar com toalhas. Sendo o menor, seremos os maiores, conforme o apóstolo Paulo, que com a sua toalha e com o seu lenço, ele curava muitas vidas e muitas vidas eram expulsas, os demônios. Olha aí, então Deus entregou 2 ministérios. Primeiro a cruz, que é para a gente adorar, um ato de humilhação, de rendição a Ele. Então, a cruz é o seu primeiro ministério, vinde a mim. E depois Jesus fala, vai, né? Ide pregai. Primeiro ele te chama para perto dele, depois ele manda você ir. E por que ele manda você ir? Para você servir a ele. Então Deus te entregou uma cruz e uma toalha. A toalha é o símbolo do serviço. Jesus, ele sendo Senhor de todos, ele se fez servo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Por isso que a gente fala da toalha aqui, né? Ele lavou e com a toalha ele secou os pés dos seus discípulos, porque ele queria mostrar para os seus discípulos que ele estava ali não para mandar, não para mostrar que ele era o cara, não, ele estava ali para servir. Então nós estamos aqui no mundo não para ser servido, irmão. O nosso ministério principalmente é o da toalha, é servir as pessoas, é servir com alegria. E a recompensa é eterna, né? Porque às vezes a gente quer a recompensa. Exato, a gente pensa que Deus, vida. Né? E servir sem querer receber nada em troca. Tanto que a palavra vai dizer o que a tua mão direita faz, não que a tua mão esquerda faz, não precisa a direita saber, né? Ou é vice-versa, eu não me lembro muito bem. Mas, né? Então, eu não vou servir alguém para querer algo em troca ou para querer ser visto, né? Para que as pessoas me aplaudam. Olha, doou não sei quantos milhões, como a gente vê artista, né? Uma instituição. Não, você não precisa disso. Você não precisa de bajulação. Sirva com alegria, sirva sem querer receber nada em troca. Ainda que às vezes você serve muito e as pessoas nem te reconhecem. Mas esse é o nosso chamado. Jesus, ele serviu, ele curou quem teve que curar, né? E ele curou pessoas que nem seguiram ele. Você pode ver que Jesus nem curou muitas pessoas que seguiram ele, que estavam ali firmado com ele. Dos 10 leprosos, somente um leproso voltou. Somente um leproso voltou para agradecer a Deus. Dos 10 que ele curou, somente um voltou. E nem todos que Jesus curou seguiu a Jesus, nem todos que Jesus libertou estavam servindo a Jesus. Então, sirva com alegria, independente do que a pessoa vai fazer, se a pessoa vai retribuir, se a pessoa vai, né, agradecer você, sirva. Esse é o nosso dever. Como filhos de Deus, nós não estamos aqui para ser servidos, né? Nós estamos aqui para servir. Esse é o ministério da igreja. A igreja não está aqui para ser servida. A igreja está aqui, foi constituída para servir a muitos. Então, seja alguém que vai servir o seu próximo. Tenha esse entendimento que Deus te deu o ministério da cruz, que é para você carregar a sua cruz e ir até Jesus, mas também te deu a toalha para que você venha ajudar muitas outras pessoas e servir muitas outras pessoas. Amém? E que Deus venha aí. Próxima vai ser qual livro? A gente vai, Deus venha abençoar aí a sua vida, né? Quero, primeiramente, antes de falar do livro, pastor Almir, que a gente vai falar na semana que vem, quero agradecer a todos que estiveram participando aqui com a gente, que deixou sua mensagem aqui no chat, né? Minha mãe, a irmã Jerusa, a irmã Ruth, o pastor Rogério, a pastora Sônia, a minha tia Verônica, né? A Nice, né? Obrigada, Nice, pela sua participação. Quem mais aqui? A irmã Rose, quer ver, a irmã Santina participou também aqui com a gente, o Jonatas, teve bastante gente, a Viviane que trabalhou comigo, participou aqui com a gente. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, todos que participaram, que deixaram sua mensagem aqui, e aqueles que participaram, mas também não deixaram sua mensagem, ou ainda irão nos assistir. Que Deus abençoe a sua vida, né? As nossas vidas, né? E que essa mensagem possa ter edificado você,
possa fazer você refletir aí e tomar uma atitude diferente, né? Uma posição diferente agora diante de Deus, né? O conhecimento vem e agora a gente não é mais ignorante. Agora a gente é cobrado por aquilo que a gente conhece. Agora o conhecimento chegou até você. Agora você não vai ser cobrado como um ignorante, como aquele que não sabe da verdade. A verdade chegou. E agora você vai ser cobrado como alguém que conhece. Então, execute aquilo que Deus está te trazendo como revelação. E na semana que vem nós vamos começar um novo livro. Mas vai ser um podcast nosso, porque ele é bem fininho, um livretinho do Tim Keller, ou Timothy Keller, que é Ego Transformado. Nós vamos falar sobre esse livreto aí. Eu nem trouxe, tá lá em casa, eu acabei nem trazendo. Mas é Ego Transformado, do Timothy Keller. Né, o Tim Keller, alguns vão falar Tim Keller ou Timothy Keller. Então a gente vai estar falando sobre ele aqui na semana que vem, no nosso próximo Base Bíblica Podcast. E não esqueça que quinta-feira, às 8 horas, tem a SAF com a pastora Sônia. Participe também, né? Porque tem mensagens aqui edificantes que vai transformar a sua vida, vai ser revelação para a sua vida e vai te levar a viver uma nova vida em Cristo, né? Se você quiser. Né? Basta a gente querer, né, pastor Almi? Então vem, assista aqui a SAF com a pastora Sônia às 8 horas, às 20 horas, né? Tem a SAF aqui nas quinta-feira, toda quinta-feira. Aí o Rodolfo colocou aqui, ó, toda quinta-feira SAF. Aí, ó, Sociedade Auxiliadora Feminina, é isso que quer dizer SAF, tá? Então é pelo canal do YouTube e pelo Facebook. No domingo, a gente tem a escola de ministério. O pastor não me respondeu aqui. Eu perguntei aqui para o pastor, ele respondeu? O pastor, deixa eu ver aqui o que o pastor respondeu aqui. Peraí. Se a gente pode começar aí. Então o pastor já respondeu aqui. No domingo a gente vai fazer um resumo do milênio, tá, pastor Almir? O pastor Almir vai trazer o resumo do que já foi falado. Se você ainda não pegou, se você ainda quer saber sobre o milênio, então se liga aí. Se você pode vir aqui na escola de ministério presencial, venha. Né, participe aqui com a gente presencial, às 9 horas, o pastor vai trazer um resumo sobre o milênio, sobre o que já foi falado. Então venha para participar da escola de ministério às 9 horas. Se você não pode vir, participe com a gente online, pelo YouTube ou pelo Facebook. E no domingo à noite, às 18h30, nós temos o culto de celebração. Não deixe de participar também. Como nós falamos da escola de ministério, se você pode vir no presencial, aqui está com a gente, presente aqui, venha, participe aqui com a gente. Se você não pode participar, então participe do culto online aí, ó, o culto de celebração, às 18h30 no domingo. Então eu conto com a presença de vocês e já agradeço por todos que participaram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho de notificação para você ser lembrado das ministrações, das lives que tem aqui, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, você vai ser notificado. Então eu agradeço a todos que participaram. Vamos falar aqui, pastor? É o chamar mais do que uma igreja? Uma família. Deus abençoe você. Tchau, tchau.